Quero falar com vocês sobre a família perfeita. Quero orar por você nessa manhã e você vai sair daqui e sua família vai ser perfeita. Você acredita nisso? Não existe, isso é um mito, gente. Isso é um mito. Não existe família perfeita. Então, a gente vai olhar para essa família e vai perceber que ela também não foi perfeita, mas ela foi uma família muito abençoada. Não sei se você sabe, mas Jesus foi criado por um padrasto, né? Uma vez uma irmã, pastor, precisa resolver esse negócio aqui na igreja. O que foi, minha irmã? Está chegando muita gente, uma gente esquisita. Eu, amém, aleluia. Não, mas é umas famílias, porque tem os filhos que é dele, tem os filhos que é dela, e o bebezinho é dos dois, e a gente fica sem saber quem que é filho de quem que é pai de quem. Essas famílias, esse pessoal, essas famílias assim diferentes, pode ser membro da igreja, pastor? Eu falei, acho que pode, né, irmã? Mas será que isso é de Deus? Eu falei, Jesus foi criado por um padrasto, né? Então assim, se o Filho de Deus teve um padrasto, por que os meninos não podem ter? A gente fica idealizando algumas coisas, irmãos, que só existem na nossa imaginação. Então é melhor a gente botar o pé no chão e viver o mundo real. E o mundo real é esse: a grama do vizinho só é mais verde porque a gente vê ela de longe. Porque se chegar lá perto, a gente vai ver que tem defeito também. Então essa família, José, Maria e Jesus, com 12 anos de idade, está ali em Lucas 2, a partir do 41. Diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém, na Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, o levaram a Jerusalém. Terminada a festa, voltando, Jesus ficou em Jerusalém. Os pais não perceberam. Pensando que ele estava entre eles, andaram um dia inteiro e começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, no meio dos doutores, ouvindo e perguntando. Todos que ouviam o menino se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Estávamos aflitos à sua procura. E ele respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam as palavras que lhes disse, e voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. A mãe dele guardava todas essas coisas no coração, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém. O que está acontecendo aqui, irmãos, é o seguinte: o pessoal que morava longe de Jerusalém não conseguiam cultuar a Deus, porque naquele tempo eles não conseguiam ir ao templo todo sábado, todo dia, ou em todas as festas. Então o pessoal que morava mais longe, como em Nazaré, só para você ter uma noção, Nazaré é uma cidade bem pequena, no extremo noroeste da Galileia, tipo Água Doce do Norte. E Jerusalém
é uma cidade referência na região sul da Palestina. Porque Palestina hoje em dia tomou um outro significado, né? O povo que não é israelense. Aquela terra que a Bíblia chama de Canaã, que chamava tudo Filistia, acabou evoluindo para esse nome Palestina. Então, quando eu disser Palestina, eu não estou me referindo a como é entendida a Palestina hoje, mas nos tempos bíblicos. Então, uma cidade de referência no sul é tipo o Cachoeiro de Itapemirim. É mais ou menos essa distância mesmo. Imagina você sair de Água Doce do Norte, andando a pé, e não tem BR, não tem asfalto, não, é andando a pé, estrada de chão, fazendo trilha, atravessando o rio, subindo e descendo morro, sair de Água Doce e ir para Cachoeiro toda vez que quiser adorar. Então não tinha condição de ir sempre. O que é que eles geralmente faziam? Escolhiam a festa mais frequentada, que era a Páscoa. Então quem morava muito longe de Jerusalém, alguns preferiam ir na festa de Pentecostes, e muita gente de longe ia na festa de Pentecostes, uma vez por ano. A exemplo de Atos 2, tinha gente de tudo quanto era lugar, quando o Espírito foi derramado na festa de Pentecostes. E aqueles que priorizavam ir na festa da Páscoa. Nos parece que José e Maria priorizavam ir na festa da Páscoa. Então, todo ano eles iam. Só que nesse ano aqui, Jesus fez 12 anos. E existia um costume que dura até hoje entre os judeus, que é os meninos passarem por um evento chamado Bar Mitzvah. Hoje é feito com 13 anos de idade e hoje participam meninos e meninas. Naquele tempo eram só os meninos aos 12 anos. Então funcionava mais ou menos assim. Aos 8 anos de idade, o menino ia para a sinagoga da região dele aprender com um rabino. E ali ele aprendia a ler e a escrever, com a cartilha do povo, que era o Salmo 119. O Salmo 119 é a cartilha. Eu não sei, as novas gerações, essa geração Piaget, Paulo Freire e Companhia Limitada, eles aprendem diferente. Mas eu fui alfabetizado com a cartilha. E você ia aprendendo as letras, A, B, né? E fazendo as letrinhas pontilhadas. Quem aprendeu a ler na cartilha aí, levanta a mão. Estamos ficando velho, hein? Que coisa boa. Então aquele povo também tinha essa cartilha, que era o que, irmãos? A pedagogia judaica, eles entendiam que para alguém aprender alguma coisa, era necessário repetir 8 vezes. Então você repete uma coisa 8 vezes, e isso tem maior capacidade de fixar na sua mente. Era uma teoria deles. Então o que eles fizeram? 8 frases com cada uma das 22 letras do alfabeto hebraico. É por isso que o Salmo 119 tem 176 versículos. 8 frases com Aleph, 8 frases com Bet, Gimel, e vai embora até Reshin Tal. 22 letras, 8 frases, 176 versículos. Agora, o que é mais curioso é que as frases, todas elas começam com aquelas letras. Então, se fosse em português, ficaria mais ou menos assim: a abelha abriu a asa. Uma frase que faz sentido, todas as palavras tendo a letra A, para a criança aprender a letra A e o uso da letra A em algumas palavras. Agora você imagina, 176 frases, começando com as respectivas letras do alfabeto, todas elas fazem sentido e ainda exaltam a beleza e a importância da palavra de Deus. O Salmo 176 é uma obra
prima da literatura humana. E é uma pena que, por pertencer à Bíblia, vamos chamar o pessoal da literatura, e eu tive uma ovelha lá em Guaranhuns, que fez doutorado na UFES, na área da linguística, e eu mostrei isso para ele e falei, o pessoal aí da literatura, da linguística, das universidades, eles sabem do Salmo 176, eles sabem o que é o Salmo 176, eles percebem a beleza desse texto, que é didático, poético, estético, e ainda é espiritual, religioso. O pessoal das universidades tem que estudar esse salmo. Pode não acreditar que não é a palavra de Deus, mas a beleza dessa literatura, não é possível que ninguém percebeu. E ele levou para a universidade e ele disse, pastor, ninguém lá sabe, ninguém lá se interessa, não estão querendo não. E aí eu fiquei com vontade, sabe, de mostrar para esse povo da literatura que a Bíblia é uma literatura completa, né? Que tem todos os tipos de texto, que tem todos os tipos de uso da linguagem, figuras de linguagem. Não tem texto mais rico que o texto bíblico não, gente. E aí, então o menino aprendia a ler, a escrever, logo em seguida ele começava então a ler e aprender a lei de Moisés. Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, eles então aprendiam por 4 anos, entrava aos 8, quando completavam 12 anos, eles já estavam preparados, sabendo a lei de Moisés. E aí então eles iam, quem podia ir no templo, quem não podia ia na própria sinagoga, e os homens da sinagoga perguntavam coisas da lei para os meninos. Se eles respondessem de forma satisfatória, então eles eram considerados bar mitzvah, filho do mandamento. A maioridade civil só vinha aos 30 anos de idade, mas com 12 anos, se ele conhecesse a lei e demonstrasse com as suas respostas, ele já era considerado maior de forma religiosa. Então ele só era maior de forma civil aos 30, ele era um varão, mas aos 12, passando pelo bar mitzvah, ele já era considerado pertencente à maioridade religiosa. Então se ele descumprisse a lei, agora ele já teria que pagar a sanção prescrita na lei. E aí, irmãos, eu olho para essa cena, para esse evento, e eu percebo o quanto nós baixamos o nível, o quanto nós botamos o sarrafo lá embaixo. O que os meninos com 12 anos de idade faziam para ser considerado filho do mandamento, é o que a gente faz hoje para ser pastor. Vai para um lugar, estuda 4 anos, responde umas perguntas sobre a Bíblia. Se responder certo, é pastor. O que a gente faz hoje para ser pastor, os meninos faziam com 12 anos de idade, só para frequentar o templo. Baixou o nível demais, né? Baixou demais, demais, demais. E é por isso que a igreja cresce, mas não causa impacto na sociedade. É por isso que mesmo sendo muito evangelizado, a sociedade não se torna mais humana, mais sensível, mais cristã de fato. Porque a gente virou meros frequentadores de eventos religiosos. A gente não quer saber Bíblia, a gente não quer saber nada, a gente não quer estudar mais, a gente só quer as bênçãos e prosperar e aleluia. Então, Jesus vai ao templo, porque ele acabou de completar 12 anos, e aí chega lá, está tendo a festa da Páscoa.
Então eles entram, lá na frente o pátio das mulheres, Maria fica ali, José pega Jesus, sobe os degraus e vai para o pátio dos homens. Então ele chega lá e fala, trouxe meu menino aí para passar pelo bar mitzvah, quero botar o menino na fila aí, imagina quantos meninos, era a festa da Páscoa. E aí Jesus entra e eles começam a fazer perguntas, para ver se Jesus conhece a lei, para se tornar um bar mitzvah. E aí Jesus vai respondendo, e aí o José se distrai, e é festa, então tem dança, tem vinho, tem pão, tem cordeiro, é Páscoa. E aí todo mundo cantando e dançando, o templo lotado, gente entrando, gente saindo, e Jesus lá respondendo as perguntas. E aí alguém grita lá, a caravana da Galileia está partindo. E aí o Zé, vamos embora Maria, vamos. E aí ele sai e vai andando um dia inteiro. Quando chega no final do dia, Maria, cadê o menino? Mas achei que estava com você. Não, Maria, você não pegou o menino não? Não, é porque quem levou o menino lá para cima foi você. Você não desceu com o menino? Eu não lembro. Cadê o menino, gente? Gente, cadê? Esqueceram o menino para trás. Que família perfeita. O menino já é criado por um padrasto. Agora ele é esquecido. Já pensou? Você leva seu filho num evento, numa festa, e vai embora. E quando chega em casa, você, cadê o menino? Eu sou o pior pai do mundo. José. Eu sou a pior mãe do mundo. Maria. Meu irmão, esquece esse negócio de que a gente vai conseguir ser perfeito. Não existe não, isso não. Perfeito é Jesus. Portanto, para nós, já que não conseguimos ser perfeitos, basta-nos ser uma família abençoada. E aí eu tiro desse texto aqui algumas lições. A primeira delas, uma família abençoada congrega. Uma família abençoada congrega. E não importa a dificuldade. Essa família morava em Nazaré, irmãos. Eu já te falei, é 200 e tantos quilômetros até Jerusalém, andando a pé. E o texto diz, todo ano eles iam. Mas congregar uma vez por ano é fácil. Morando a quase 300 quilômetros, tendo que ir a pé. Não tem férias, não tem 13º, não tem INSS e seguro-desemprego, não. Para fazer uma viagem de muitos dias, chegar lá, cultuar e depois voltar para casa muitos dias, são muitos dias sem trabalhar, significa muitos dias sem produzir, sem receber. Então eles tinham que abrir mão de vários dias, tinha que fazer uma poupança, guardar um dinheiro para poder viajar e quando voltar não está falido. Pensa em toda uma programação que tinha que ter. E a gente hoje fica colocando tanta dificuldade para congregar. Choveu. O carro, pneu está vazio. Está ventando. Ventando muito. Não vou para a igreja não, está muito vento. Não, porque eu fui de manhã e ninguém me cumprimentou, então também não vou voltar de noite. Umas desculpas esfarrapadas. Quero ver você morando em Nazaré, querendo ir no culto e tendo que andar até Jerusalém para cultuar. Sabe, irmãos, o nível da nossa espiritualidade baixou demais, porque ficou muito fácil ser crente. Facilidade gera um povo fraco. A gente é muito fraco, a gente é muito desanimado, a gente é muito sem compromisso, pouco engajado. Por quê? Porque é muito fácil ser crente. Se eu vier aqui um domingo por mês e botar um dinheirinho ali, valeu pastor Eberton, tchau, está valendo. Está muito fácil. Muito fácil. A menina num programa de televisão, apresentando lá um ensaio fotográfico. Ela fez um ensaio fotográfico nua.
E ela, eu quero agradecer a Deus, porque eu sou evangélica, e eu pedi essa bênção lá na minha célula, e Deus me deu essa bênção de fazer esse ensaio nua. Falei, tá bonito. Olha que nível. Está muito fácil, irmãos. Está muito fácil. Uma vez uma menina entrou no gabinete, brava, mas pensa numa mulher brava. Pastor, eu vim entregar meu cargo. Falei, nosso Deus, que peso, né? Cargo. Nossa, é uma carga mesmo, pesada. Entrega, minha filha, Deus me livre. Jesus não mandou ninguém carregar nada pesado, não. O jugo dele é suave, o fardo dele é... Então, se está pesado, não é de Jesus, é o seu fardo. É a sua vaidade, é a sua prepotência, é o seu orgulho, é o seu desejo pelo poder. Por isso que fica pesado, porque quando é de Jesus é leve. E aí ela entregou, minha filha, já entregou, pronto. Mas senta aqui um pouquinho. Não quero sentar não, só quero entregar. Aí eu, calma menina. Deixa eu fazer um cappuccino para você. Ela, não gosto não. Que isso? Que desfeita. Senta aí. Aí fui lá fazer o cappuccino dela, e ela lá sentada, e brava. Aí eu peguei o cappuccino, toma aqui um golinho para você acalmar. Aí ela tomou. Nossa, pastor, gostoso, né? Eu falei, gostoso. Igual do shopping. Eu falei, então R$12. Aí ela riu, deu aquela quebrada no clima. Aí eu falei, deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Por que a senhora entregou o cargo? Ela, já vem você querer me convencer. Eu não quero, eu já entreguei. Já entregou, foi embora. É só uma curiosidade. Entregou por quê? Ah, pastor, porque eu estou virando uma beata. Minha vida agora é só igreja. Igreja. Eu não tenho mais tempo para mim, eu não tenho mais tempo para minha família, eu não tenho mais tempo para fazer nada. E minha vida é só igreja, agora eu não estou aguentando mais. É mesmo? Então fala para mim. Quantas horas tem sua semana? Ela, pastor, não sei não. Eu falei, tá. 7 dias, 24 horas. Então 7 vezes 20, 140. 7 vezes 4, 28. 168 horas tem a sua semana. Fala para mim tudo que você faz na igreja durante a semana. Fala para mim, segunda-feira, o que você faz segunda-feira na igreja? Ela, não, segunda-feira é folga, né, pastor? Segunda-feira não tem nada. Eu, tá. Então, terça-feira. Não, terça-feira, negócio aí de estudo bíblico, que virou negócio de pequeno grupo, e como eu sou da liderança, aí eu tenho que vir, negócio de pequeno grupo aí, que está treinando, que não sei o quê. Aí terça-feira, que hora que começa? 7h30. Que hora que termina? 9 horas, mas às vezes vai ter um lanchinho, bate um papo, 9h30. Ok, 2 horas. Mais o quê? Tem um culto quinta-feira. Quantas horas de culto? Começa às 19h30 e vai até 9 horas, às vezes fica até um pouquinho mais, bate um papo, 9h30. Ok, 2 horas. Mais o quê? É sábado, né, pastor? Sempre tem um negócio sábado. É um tanto de evento, é não sei o quê. Aí eu sou da liderança, aí eu tenho que vir ajudar. Aí não sei o quê, é um casamento. Aí quase todo sábado eu estou aqui, ok? Mais 2 horas. Domingo de manhã, tem mais, tem EBD, tem o culto, mais 2 horas, ok. E o domingo à noite também, mais 2 horas. Ok, então você está dando aqui na igreja 10 horas por semana, certo? Certo, pastor. Mas a semana tem 168 horas. A Bíblia diz que de tudo que nós temos e de tudo que nós recebemos nessa vida, 10% não é nosso, é de Deus. A gente tem que devolver para Ele. Então, 168 horas, eu vou arredondar para baixo para quebrar seu galho, 16 horas da sua semana não é nem sua, é de Deus. Você tem que devolver para Ele. Então quer dizer que você está dando 10 horas. Falta 6 horas ainda para completar o dízimo.
Então quer dizer que você está virando uma beata, você não está dando nem o dízimo do tempo e está achando muito? Agora você imagina quem só vem domingo à noite e não participa de nada, e não se envolve com nada, e não produz nada no reino de Deus, só vem aqui, passa 2 horas, recebe, consome, bota um dinheirinho ali e vai embora. Hein? Uma família abençoada congrega. Mas eu não estou falando de congregar, frequentar culto. Estou falando de congregar pertencer ao corpo de Cristo, participar do que Jesus está fazendo através dessa comunidade, seja aqui ou em qualquer outro lugar, seja em horário de culto ou em qualquer outro horário. Nós precisamos viver como igreja todo o tempo, é isso que torna a nossa família abençoada. Segunda lição: uma família abençoada obedece. Eles estavam lá em Nazaré, está chegando a semana da Páscoa, a gente vai ter que andar tudo de novo, e vai ter que ir lá para Jerusalém. Jesus, e esse ano você vai com a gente. Você imagina um adolescente de 12 anos, tendo que andar mais de 200 quilômetros para ir na igreja. E não vamos esse ano não, cansado, ainda tem que levar o menino. Tem que ir, por mais que a gente more longe, pelo menos uma vez por ano, pelo menos na festa mais importante, pelo menos levar o menino para passar pelo bar mitzvah. Não é um mandamento, então vamos obedecer. A gente quer viver sem obedecer, irmãos. Sem obedecer a Deus, sem obedecer às leis, às regras sociais, sem obedecer hierarquia. A gente está muito rebelde, a gente está muito desobediente. Tudo a gente questiona, tudo a gente... A gente precisa aprender a obedecer mais. Alguém já disse que o alfabeto de Deus só tem 4 palavras, 4 letras, né? O, B, D, C. Fácil, né? É fácil de entender, mas é difícil de viver. Por que a gente é assim? Por que a gente insiste em ser desobediente? Por causa da nossa natureza pecaminosa. Mas Deus já não nos deu do Espírito. E Paulo diz, se o fruto do Espírito crescer em vocês, vocês vão conseguir mortificar as obras da carne. Então vamos nos encher do Espírito, vamos nos encher de Deus, porque assim a gente fica mais obediente e a nossa família fica mais abençoada. Terceira lição: uma família abençoada busca solução. Se fosse eu e Ana Paula, que tivesse esquecido o Manuzinho para trás, e a gente... Cadê o Manuzinho, Ana Paula? Não sei, mano, não está com você, não está com você. Está vendo, Ana Paula? Você é muito avoada, Ana Paula. Você tem que prestar mais atenção. Como é que você esquece o filho para trás? Mas foi você que levou ele lá. Mas era você que tinha que lembrar. Mas porque esses mesa-barba é tudo assim. E começa a discutir, querendo achar o culpado pelo problema. É assim que a gente faz. Toda vez que surge um problema na nossa família, a gente começa a discutir para descobrir quem é o culpado. E a pergunta é: descobrir o culpado resolve o problema? Não. Não tem jeito, irmãos. Os erros que nós cometemos, nós sofreremos as consequências. Não tem como. Você pode transferir a culpa, mas você não transfere a consequência. Se lembra do Éden? Gênesis 3. Tá vendo aquela árvore ali? Não pode comer, entendeu? Se comer vai morrer. Entendi, Deus. Aí vem a serpente. Pode comer sim, vai dar nada não. Se der é pouca coisa. Come, menina, você é boba. Foi lá e comeu. Deu para o homem, ele comeu. Aí Deus aparece, né? E aí, Adão? Beleza?
Deus, beleza. Você comeu, né? Eu? Eu não, foi a mulher que você me deu. Aí Deus, e aí, mulher? Você comeu, né, menina? Ela, eu? Foi a cobra. Geralmente as mulheres gostam de acusar uma cobra, né? Normalmente elas são chamadas de amiga. Aí Deus chega para a cobra, e aí? Aí a cobra olha para o lado, não tem ninguém para acusar, ela fala, foi eu mesmo então. Engraçado, o homem transferiu a culpa para a mulher transferiu para a serpente, mas quem sofreu as consequências? Os três. Você vai trabalhar, você vai sentir dor, você vai rastejar. Acabou. Nós precisamos parar com essa mania de transferir a culpa para os outros, porque a consequência não vai junto, ela chega para nós. Isso é culpa do meu pai. Porque meu pai me abandonou, eu tinha 1 ano de idade, porque eu cresci sem pai, culpa do meu pai. Culpa nada, culpa minha, que sou sem vergonha mesmo, pecador, miserável. É culpa da minha mãe, que me batia muito. É culpa do meu tio. É culpa de ninguém, a culpa é nossa. Para de focar na culpa, foca na solução do negócio. Olha esse casal, que aula que está nos dando. Olha um para o outro e fala, o menino sumiu. O que a gente faz? Volta para Jerusalém. O menino não ficou lá? Então vamos voltar para lá. Porque uma família abençoada busca a solução. E geralmente a solução está em Jerusalém. Jerusalém representa a presença de Deus. O lugar onde Deus é adorado, o lugar onde Deus é desejado, buscado, o lugar onde Deus se manifesta. Portanto, quando chegar um problema na sua casa, não importa qual seja, busque a solução, e a solução vai estar em Jerusalém. Vai para a presença de Deus, vai para o joelho, vai cultuar a Deus, vai adorar a Deus, vai buscar de Deus a solução para a sua casa. Volta para Jerusalém, família, é lá que está o menino. Quantas e quantas famílias têm deixado Jesus para trás e caminhado pela vida sem Jesus, e enfrentam um problema e precisam buscar a solução. E qual é a solução? Volta para Jerusalém e traga Jesus de volta. Porque se Jesus estiver dentro da sua casa, na presença dEle, com a companhia dEle, com as orientações dEle, Ele vai dar solução para a nossa família. Aqui ele tinha 12 anos de idade, e ele já deu aula para os doutores da lei. Você imagina hoje que ele tem 2024 anos. Ele está mais experiente, ele está mais maduro, ele já viu tantas e tantas coisas acontecer na história da humanidade. Se com 12 anos ele dava aula para os mestres, imagina agora com 2024. Eu não sei se você se lembra, mas ele ressuscitou em carne, com 33 anos, subiu para o céu e não morreu mais. Então ele tem 2024 anos. E através do Espírito dele, que ele derramou, ele age em nós e nos orienta. A pedagogia é boa, a psicologia é maravilhosa, nós temos várias ferramentas para nos ajudar, mas tudo isso que abençoa a família está submisso e debaixo da soberania e do poder de Jesus. Ele é o melhor conselheiro, o melhor terapeuta, o melhor professor, o melhor pedagogo, o melhor psicólogo. Está na hora das nossas famílias voltarem a buscar Jesus para nos orientar. Não estou falando para você tirar ninguém do psicólogo, continua com a terapia. Se for bem feita, abençoa também. Estou falando para largar tudo que é pedagogia, que as outras ciências, isso tudo é bênção, irmão, isso tudo é bom. O problema é que a gente bota esperança demais nessas coisas e se esquece que a nossa maior esperança está em Jesus. Que Ele é
a solução para todo e qualquer problema que estivermos vivendo dentro de casa. Amém. Quarta lição: uma família abençoada vê maravilhas. Olha essa cena. José levou Jesus para o bar mitzvah, os caras começaram a fazer pergunta para Jesus, ele começa a responder, José distraiu, voltou. Cadê o menino? Cadê o menino? Volta para Jerusalém, procura 3 dias. Jerusalém nesse tempo tinha cerca de 100 mil habitantes. Mas na festa da Páscoa, subia para 1 milhão de pessoas, passando ali na cidade. É tipo Guarapari no Réveillon, Praia do Morro. Guarapari tem 100 e poucos mil habitantes. Mas no Réveillon, no Carnaval, circula ali 1 milhão de pessoas. Imagina, você está no Réveillon, na Praia do Morro, e você perdeu o menino, e tem que achar o menino naquela multidão. E eles ficam 3 dias procurando, até que dá um estalo na cabeça do Zé, e ele fala assim: Maria, será que esse menino não ficou na igreja? Porque ele nunca veio na igreja, ele veio com 8 dias. E o Simeão apresentou ele, mas ele não lembra. E nós estamos 12 anos lá em Nazaré, a primeira vez que ele vem, ele deve estar encantado com a igreja. Será que ele não ficou lá na igreja? É, por desencargo de consciência, Zé. Vamos lá dar uma olhada. Olha a cena que está acontecendo. Maria fica no pátio das mulheres, porque ela não pode subir. José sobe as escadas. Quando chega no pátio dos homens, ele deixou Jesus respondendo pergunta. Quando ele volta, é Jesus que está fazendo as perguntas. Os caras tudo sentados e Jesus: como é que você entende essa coisa aí da lei? Como é que você interpreta? E os caras tudo perdidos: ai meu Deus, ai meu Deus. E Jesus: deixa eu ensinar para vocês. E dando aula para os doutores. Imagina pegar um menino nosso, 12 anos, embaixador do rei, e a gente leva ele para um congresso aí da vida. Fiel, Hagai, Cepal, Multiplique, qualquer um congresso desse grande aí, em nível nacional. A gente leva um menino nosso de 12 anos para o congresso. Vamos lá para você ver como é que é. Aí a gente chega lá e apresenta: ó, esses serão todos os palestrantes do congresso, e tal, e tal, e tal. Aí a gente esquece o menino lá no congresso, e vai para o hotel e tal, e daqui a pouco: gente, cadê o menino? Esquecemos o embaixador do rei. Aí a gente volta lá no congresso, chega lá no auditório, tá o menino de 12 anos dando palestra para os palestrantes. Luiz Saião, entendeu? Os caras tudo sentados assim, ó, e o nosso menino embaixador do rei dando palestra. Não, porque vocês têm que entender, vocês não entendem Bíblia direito, não, deixa eu explicar. É assim, 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 tá. O que você ia imaginar se o embaixador do rei da sua igreja estivesse ensinando uns palestrantes de um maior congresso no Brasil? É isso que está acontecendo, gente. O José chega lá e ele fala: gente, esse menino, 12 anos, dando aula para os doutores. Então eles ficaram maravilhados. E a gente precisa ficar maravilhado com Jesus dentro da nossa casa. O que é que Jesus tem feito dentro de casa? O que é que Jesus tem ensinado? Qual foi a última vez que você se maravilhou com o que Jesus fez na sua vida, na sua casa, na sua família? A gente precisa, irmãos, ficar maravilhado. Olha o que Jesus fez, meu Deus. Meu filho está tomando banho todo dia, aleluia. Olha o que Jesus fez. Está arrumando o quarto. Olha, meu marido está me ajudando lavando a louça, meu Deus, é Jesus. Minha mulher disse que está errada, pastor, só pode ser Jesus. Uma família abençoada, que congrega, que busca solução, que vai para Jerusalém e pega Jesus e bota no centro, essa família sempre verá maravilhas acontecerem.
Quinta lição: uma família abençoada crê sem entender. O problema é que a gente precisa entender tudo. Não entendi, pastor, me explica direito. Não, mas eu não entendi. Mas como é que Jesus vai operar lá em casa? Não entendi, me explica. Que hora que vai começar? Como é que ele vai fazer? O que ele vai falar? Não, lá que isso é chato. Nossa, Deus. Quantidade de crente chato, vou te falar, hein? Os homens lá tem os xiita. É o que? É muçulmano que tem xiitas? É? Nem sei. Então, os muçulmanos têm os xiita. Nós temos chato. Meu irmão, não precisa entender não, só creia. Como que ele vai fazer? Não sei. Que hora que ele vai fazer? Não sei. Mas o que ele vai fazer? Eu não sei, meu irmão, eu sei que ele vai fazer. Então creia e pula na bênção. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que dele entender, não pereça, mas tenha vida eterna. Não precisamos entender, para nós basta crer e dar a Ele a liberdade de fazer quando quiser, como quiser, usando quem quiser. Uma vez eu estava preparando uma turma para batizar, e graças a Deus hoje eu não faço mais isso. Graças a Deus porque é menos uma atribuição, e graças a Deus porque eu acabei concluindo que não era mais eficiente eu preparar o povo para batizar. Por quê? Porque eu percebi que a gente inverte, a eficiência didática na igreja, ela está invertida. Porque se você olhar para a educação como um todo, você vai ver sempre a pedagoga lá na educação infantil. Aí o pessoal que tem a licenciatura, fundamental e médio. Aí o pessoal que tem um pós, mestrado, doutorado, lá na faculdade, na graduação. E é sempre um nível acima, dando um nível para... E eu não vejo um pós-doutor lá na educação infantil, ensinando os meninos, alfabetizando criança. Não vejo. Por quê? Porque é antididático. Eu vou pegar um pós-doutor em física quântica e botar para ensinar os meninos a escrever e ler. Não, pastor, não vai funcionar. Mas o que a gente faz na igreja? A gente faz isso. Teoricamente, quem é o cara que mais sabe as coisas na igreja? Teoricamente, deveria sempre ser o pastor. Aí onde é que a gente botou ele para dar aula? Para o novo convertido. O novo convertido fica com vergonha de perguntar, de entender, ele fica todo bugado, travado, mas ele fala, é o pastor, eu não posso passar vergonha, é o pastor da igreja. Como é que eu vou fazer essa pergunta idiota para o pastor? Para o pastor ver que eu sou um imbecil? Aí ele fica quieto, cheio de dúvida. E o pastor que está cheio de conteúdo, uma caixa d'água para despejar, fica dando conta-gota. Por quê? Porque se ele despejar tudo, ninguém vai entender nada. Olha que disparate didático. E a gente faz isso há décadas. E nunca parou para pensar nisso. Pelo amor de Deus. Uma vez um menino começou a namorar uma menina muito boa. Pensa na menina bonita e crente. Aleluia. E o menino não valia nada. Mas depois ele foi melhorando. E ele disse que um dia ele estava na casa da sogra, para um almoço de domingo, e estava tudo pronto, e a sogra disse, ô minha filha, vem cá, falta só fritar os bifes. Vamos fritar os bifes aqui, que a gente come quentinho e tal, então vamos. Aí ele foi para a cozinha, acompanhando a noiva. Sentou lá na cozinha, e a filha temperando o bife, passando para a mãe fritando o bife. A menina temperava o bife, cortava a ponta do bife assim, ó. Tirava a ponta do bife, passava para a mãe fritava. Pegava outro bife, cortava, passava. E ficou aquele monte de pontinha de bife.
Aí no final fritou os bifes, pegou aquelas pontinhas, fritou também, jogou uma farinha, fez uma farofinha e levou para a mesa e comeu. E ele ficou intrigado com aquilo, terminaram de comer, ele perguntou: amor, por que vocês cortam o bife? Para sobrar umas pontinhas para fazer a farofa? Ela: não, a gente faz a farofa porque sobra as pontinhas. Mas por que? Ela falou: não sei, é a receita da minha avó. Minha mãe aprendeu assim, tem que cortar o bife, senão ele não fica bom. Minha sogra: por que corta as pontinhas do bife? É a receita da minha mãe, ela ensinou assim e fica bom. Você viu como é que estava gostoso? Não, estava gostoso, mas por que cortar? A minha mãe me ensinou assim, a gente corta o bife. Chegou no Natal, recém-casado, ele foi passar o Natal com a família na casa da vó. Chegou lá, aquela ceia, tudo bonito, beleza, tá lá. No dia seguinte, sabe como é que é o dia seguinte, né, do Natal? Pega o que sobrou, usa a criatividade e vamos acabar com tudo. A carne tinha quase acabado, mas tinha sobrado muito arroz, muita farofa. E aí, o que eles fizeram? Não, vamos fritar uns bifes, que aí junta com isso tudo que sobrou e dá para comer todo mundo. Aí ele falou: vai fritar bife? Vamos. Quem vai fritar? Aí a filha falou: eu não frito. Aí a mãe da minha sogra falou: não, na frente dela ninguém frita bife, porque o melhor bife é dela. Vai lá, mãe, fritar os bifes. Ela: pois não. Foi lá, abriu os bifes, bateu, e alho, e sal, e pá, e fritou. Aí o menino olhou para a menina e falou: ei, ela não cortou. Aí: mãe, ela não cortou o bife. Aí ficou todo mundo assim abismado, e a velha fritou os bifes, tacou na mesa e: vamos comer, gente. Aí o menino falou: não, só um minuto. Eu não posso comer sem tirar minha curiosidade. Deixa eu perguntar um negócio para a senhora. Porque eu fui comer um bife uma vez lá, e a sua neta cortou a ponta do bife, dizendo que era uma receita da senhora. Eu fui perguntar para a minha sogra, ela falou que corta a ponta dos bifes, porque a senhora que ensinou assim. Mas a senhora fritou hoje e não cortou a ponta do bife? Eu não estou entendendo. Aí a velha falou: ó, que menina burra. Vocês cortam ponta de bife até hoje? Aí claro, mãe, a senhora não ensinou assim? Lá que você é burra, menina. Eu cortava porque quando você era criança a frigideira era pequena. Eu acho que tem que mudar o nome das nossas igrejas. Ao invés de Batista, bota Igreja Cortadora de Bife. Porque eu vou te falar, a gente está cortando o bife, nem sabe por quê, mas foi assim que me ensinaram. O certo é cortar o bife, porque tem que cortar. Se não cortar, não fica bom. Meu amigo, não faz nem sentido isso mais. Então, eu que não gosto de cortar bife, eu olhei aquele negócio e falei: não está certo isso aqui não. Eu estou cheio de conteúdo, cheio de coisa para ensinar, mas não posso ensinar porque os meninos novo convertido não vão entender. E eles estão cheios de dúvida, doidos para perguntar, mas estão constrangidos de perguntar porque eu sou o pastor da igreja. Quer saber? Irmão fulano, vem cá. Você tem o dom de ensinar, vem aqui. Toma esse material aqui, ó. Isso. Fácil, né? Fácil. Vai lá e ensina aqueles meninos agora. Pronto, vai lá. Classe de batismo agora é com ele. Pronto, ensina aí, por quê? Porque é o irmão fulano, não é o pastor. E aí os meninos ficam mais à vontade para perguntar, o irmão fulano nem tem muito conhecimento para poder, então ele passa tudo que ele sabe, os meninos perguntam tudo que tem dúvida, e não é que os meninos estão sendo formados com mais eficiência? E onde é que eu estou? Em casa dormindo? Não, eu estou dando aula para os professores da EBD. Porque tem dois times, enquanto um está na sala dando aula, o outro está comigo recebendo aula. Aí semana que vem quem recebeu a aula vai lá dar aula, e quem deu a aula vem cá para receber a aula. Aí para os professores da EBD, eu posso despejar mais conteúdo, e eles não ficam tão constrangidos de fazer a pergunta, porque eles já são professores. Muito mais eficiente, muito mais didático, muito mais saudável, mas a gente tem medo de parar de cortar bife. Uma família abençoada crê
sem entender. Crê sem entender. E o que eu estava dizendo é que eu estava na classe de batismo, no tempo em que eu ainda dava aula na classe de batismo. E os meninos, cheios de dúvidas, um deles virou e falou assim: pastor, eu acho que eu não vou batizar não. Por quê, meu filho? Porque eu não estou entendendo direito. Estou cheio de dúvida ainda. Mas você precisa batizar porque você creu. Outra coisa que a gente inverte também, a gente acha que a pessoa tem que estar preparado para batizar, né? Preparado. Tem que estar com a vida toda em dia, como se nós tivesse. Tem que saber tudo de Bíblia, como se nós soubéssemos. E aí, depois de uma grande jornada de estudo, de renúncia, de santificação, depois de todo esse processo, aí vamos ver se está preparado para batizar. O que o batismo simboliza? Não é um novo nascimento? Por acaso alguém aqui nasceu sabendo alguma coisa? O batismo simboliza um novo nascimento. Se a pessoa está nascendo agora, precisa saber. Gente, olha só que coisa. Olha que você já tinha chegado a hora que eu falei do negócio do Salmo 176? Você chegou agora? O menino que eu falei da linguística do Salmo, não falei do menino aqui agora? Que era de Guaranhuns? Falei ou não, gente? Ah, lá ele chegou lá atrás, ó. Fica em pé aí, Jares. Todo vergonhoso, tadinho. Olha lá, aquele menino lá, ó. Doutor em linguística. Pensa no menino inteligente. Pregava com ele sentado assim, eu pisava em ovos. Mas era bom que ele tirava minhas dúvidas. Isso é conjunção, advérbio, o que é, Jares? Aí ele me ensinava tudo. Nós não precisamos entender para ser abençoado. A gente precisa... Então creia, meu irmão, que a sua família pode ser abençoada, mesmo sem ser perfeita. Uma família abençoada tem honra. O princípio da honra precisa ser praticado dentro de casa. A gente precisa parar de honrar mais os de fora do que os de dentro. Porque a gente tem facilidade de honrar quem é de fora. Mas às vezes a gente esquece quem é de dentro. E olha essa cena. O José não é pai de Jesus, padrasto. Mas ele chega lá e fala: ô Jesus, rapaz, que susto, a gente achou que tinha te perdido, estamos te procurando aí, rapaz, tem 4 dias. Vamos embora, Jesus. O que o senhor é dele? Não, eu sou pai dele. Espera aí, pai, já vou. Espera aí. Esse menino é seu filho? É, filho. E tem sinagoga lá em Nazaré? Até tem. Mas, espera aí, então, quem é o rabino lá de Nazaré, gente? Quem é o responsável pela sinagoga de Nazaré? Que Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não tem ninguém, não tem nada. Nazaré é refúgio de bandido. É a menorzinha cidade, mais pobre, mais longe, mais perigosa. Então quando os caras fazem besteira aqui embaixo, eles fogem lá para cima. Por isso que essa família foi morar lá, porque o pessoal estava querendo matar o menino deles. Aí para esconder o menino, eles foram para o lugar que ninguém acha, Nazaré. Aí, de Nazaré, vem um menino. A gente não sabia nem que tinha Bíblia em Nazaré. A gente não sabia nem que os meninos estudavam a Bíblia em Nazaré. E de repente chega esse menino que sabe mais Bíblia que os doutores da lei. Quem que ensinou a Bíblia para esse menino? Aí o Zé, foi eu. Você entendeu ou não?
Entendeu ou não? Ele é o padrasto do menino, mas ele está sendo honrado, porque todo mundo acha que ele é o pai, e a responsabilidade de ensinar a Bíblia é do pai, porque a mãe não vai na sinagoga. Então, o José, que poderia estar sendo humilhado porque é padrasto, está sendo honrado, porque se esse menino sabe, imagina o pai dele. Percebe, irmão? Uma vez uma irmã falou: pastor, quero marcar um horário. Pois não, tal dia, tal hora, está marcado. Quero te ouvir, minha irmã, quero te ajudar no seu problema. Não é para mim não, para quem? Para o meu filho. Ih, rapaz. Aí o menino chegou no gabinete, sentou na minha frente. Falei: boa tarde, meu filho. Ele: tudo bem? Falei: rapaz, menino de Nazaré, o que está acontecendo? Nada não. Você quer uma bala? Quer um chocolate? Quer um chiclete? Sabia que eu ando de skate? Vou fazer um rap para você. Eu usei tudo que eu tinha. E nada do menino sorrir, nada do menino se abrir. Aí eu fui futucando, até que ele falou: eu não tenho que respeitar aquele cara, porque aquele cara não é meu pai. Aí eu: começamos a nos entender. É o que está acontecendo? O que está acontecendo é que aquele cara quer mandar em mim, mas ele não é meu pai, ele não tem direito de mandar em mim, eu não vou obedecer ele porque ele não é meu pai, aquele cara não é meu pai, não é meu pai, não é meu pai. Eu falei: engraçado, né? Jesus foi criado por um padrasto e honrou ele, e era submisso. Então quer dizer que Jesus, que sabia mais Bíblia que os doutores da lei, que era santo e perfeito, sem pecado nenhum, se submetia ao padrasto. E você, última bolacha do pacote, que é pecador, miserável, não sabe um versículo de cor, se acha no direito de desrespeitar seu padrasto. Então quer dizer que você é melhor que Jesus, né? Jesus poderia ter contribuído com a humilhação do José, mas com o que ele fez no templo, ele honrou José, porque ninguém sabia de nada. Então o que todo mundo pensou é: esse cara deve saber muito Bíblia, porque olha como ele ensinou esse menino. José poderia ter saído dali humilhado, mas ele saiu dali honrado, porque é assim que acontece. Quando a nossa família é abençoada, a gente vive o princípio da honra dentro de casa. Sétima lição: uma família abençoada tem submissão. Jesus: vamos embora, meu filho. Vamos. A gente estava doido te procurando. Por que me procurando? Não sabia que eu tinha que estar aqui na casa do meu pai? E aí todo mundo: opa, casa do pai? Ué, o pai dele não é o Zé? Deve ser que ele está falando metaforicamente, né? O Zé gosta tanto de vir no templo, que ele chama o templo de casa do pai dele. E aí Maria também não entendeu aquilo, e o texto diz: mesmo não entendendo, guardou aquilo no coração. E diz o texto: foi com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Então quer dizer que o próprio Deus encarnado conseguia se submeter a um padrasto e uma mãe pecadores. Não vou voltar com vocês não. Vocês podem voltar para Nazaré, aquela cidade feia, pequena, cheia de bandido, longe, quente. Pode voltar para Nazaré. Eu vou ficar em Jerusalém, porque agora eu estou famoso. Eu sei mais Bíblia que os doutores, e eu vou ficar aqui no templo ensinando todo mundo. Agora eu estou no hype. Vocês podem voltar que eu vou ficar aqui no templo. Não. Mesmo tendo vivido aquela cena, Jesus não foi orgulhoso, Jesus não foi vaidoso, Jesus não foi nada além de submisso. É para voltar? Então vamos voltar. A gente precisa aprender a viver em submissão, irmãos.
Ah, mas é a mulher que tem que se submeter a mim, os filhos que tem que se submeter. Não, 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 não. Antes do Paulo falar isso, ele já falou assim, ó: submetei-vos uns aos outros em amor. Submissão. Sub é de baixo. O que é submissão? É estar debaixo da missão. Então a pergunta é: qual a missão da nossa família? Todo mundo tem que estar debaixo dela. E às vezes o menino sabe mais do que a gente. Naquele assunto que ele sabe mais, eu vou me submeter a ele. Por que não? Eu tenho facilidade para mexer com o dinheiro da igreja. Com dinheiro da igreja eu sou bem, não gosto de gastar nada, gosto só de investir. Mas o meu dinheiro, eu não estou muito aí para ele não, sabe? Eu não devo nada, jamais, jamais devi uma bala a ninguém. Deus me livre, minha mãe me dá uma coça. Mas a Bíblia diz que se eu não vigiar, o dinheiro vira meu dono. E eu passo até a adorar ele. Então, para mostrar para o meu dinheiro que eu sou dono dele, às vezes eu pego ele e dou para os outros. Vem cá, menino, picolé para todo mundo, vai, dá picolé para todo mundo aí. Toma, vamos pagar para todo mundo, vamos fazer, vamos. A minha esposa fala: meu Deus, você não é o Silvio Santos, não. Porque a minha mulher, ela, dá tchau assim, Ela sabe até Libras, minha mulher. Quando pergunta as coisas para ela, vai responder sim, ela faz assim, faz sim. Tem surdos aqui? Tem uma fazendo aniversário, né? Cadê os surdos? Estão ali? O meu sinal, pastor Manu. Isso não ensina no seminário não, tá? Nós que tem que correr atrás mesmo. Tem um ministério lá na igreja, depois eu vou botar o pessoal em contato aí. Lá chama Sinalizando o Reino. E é um ministério antigo, tem mais de 50 surdos lá, tem time de futebol, tem top demais. Aí, o que eu estava falando mesmo? Que a minha esposa é pão dura. Então o que nós combinamos lá em casa? Eu cuido do dinheiro da igreja e ela cuida do dinheiro da casa. Aí às vezes eu chego e falo assim: aqui, os meninos me botam pilha, porque não sei o que, eu falo: vamos lá, eu vou comprar. Aí lá do quarto ela grita: não vai não. Por que eu não posso comprar? Eu trabalho igual um doido. Falar: agora não. Percebe? Quando se trata de dinheiro, eu me submeto à minha esposa. Por quê? Porque ela está cuidando melhor do que eu, deixa ela. Eu ganhava rio de dinheiro, que eu era skatista profissional. Eu sei que não parece não, mas era. Muitos cabelos a mais e muitos quilos a menos, eu era skatista profissional. E lá na igreja tem uma pista de skate, e os meninos ficam me forçando a andar de skate. Pensa numa tortura. 120 quilos andando de skate, misericórdia. E eu tenho que andar, porque skatista, ele não respeita ninguém que fala nada. Ele só respeita a manobra. Faz a manobra para eu ver. Ah, então ele sabe mesmo. Skatista é um bicho difícil. E aí, irmãos? Às vezes, a gente não sabe das coisas. Os filhos sabem mais que nós. A mulher sabe mais que nós. E a gente fica: não, quem manda aqui sou eu. Mas quem manda aqui... Larga de ser besta. Uma família abençoada tem submissão.
Se o próprio Deus encarnado conseguiu se submeter a um padrasto, quem somos nós para não nos submeter, para sermos abençoados? Eu ganhei rios de dinheiro com skate, eu não tenho um fósforo. Eu não tenho um palito de fósforo do tempo que eu fui skatista. Por quê? Silvio Santos fazia aviãozinho e jogava. Aí eu comecei a namorar a Ana Paula. Aí no nosso primeiro beijo, dia 20 de março de 2002, 8 horas da noite no escadão do Monte Castelo, mascando um Trident verde. Aleluia. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver no destaque lá, 20 anos. Nós voltamos lá agora, dia 20 de março de 2022, no mesmo horário com o nosso filho, mesmo chiclete, e nós fizemos um ensaio fotográfico comemorando 20 anos do primeiro beijo. Cutuca o marido aí e fala: aprende, miserável. No dia que eu dei o primeiro beijo nela, eu peguei uma camisa de um dos meus patrocinadores e joguei no ombro dela e falei: fica de presente para você lembrar de mim. A única coisa que eu tenho do tempo do skate é essa camisa, porque ela guardou. Pensa num rio de dinheiro que foi tudo embora. Aí eu comecei a namorar ela. Aí ela começou a frequentar a minha casa. E ela foi no banheiro e voltou e falou assim: Manu, eu vi um negócio, desculpa eu estar reparando, mas eu vi aqui no banheiro umas meias novinhas jogadas no lixo. Será que você não errou? Você queria jogar no cesto de roupa suja e jogou no lixo? Eu falei: não, é no lixo mesmo. Aí ela: mas a meia está nova. Eu falei: mas eu não lavo meia nem cueca e nem camisa, só lavo calça e jaqueta. Ela falou: que isso, mano? Eu falei: eu tenho patrocínio, minha filha. Eu vou lá na fábrica e pego 50 meias, 50 cuecas, 200 camisas, e para que eu vou lavar? Ela: Manu, você é doido? Eu falei: muito mais do que você imagina. Aí ela falou: não, faz o seguinte então, eu vou lavar as meias, eu vou lavar as cuecas, eu vou lavar as camisas, e você não vai ficar jogando fora não, você vai pegar outras coisas. Eu vou pegar o quê? Ela: pega boné, pega camisa, pega não sei o quê. Eu falei: eu vou fazer com isso. Ela falou: me dá que eu vendo. E aí nós casamos, e hoje, ganhando muito menos, a gente tem muito mais. Por quê? Porque ela administra melhor do que eu. Você entendeu, irmão? A gente precisa aprender a se submeter dentro de casa. Às vezes tem um filho que é bom naquele negócio, deixa ele falar o que tem que fazer. Vamos todo mundo se submeter a ele. Por quê? Porque daquele negócio ele entende. Você sabe como funciona uma matilha? Sabe que tem um macho alfa, né? O líder da matilha. Então, toda vez que um lobinho, os cachorros já não vivem mais nessa dinâmica, mas eles têm essa essência. Por isso que você chega numa casa, quando tem cachorro, você vê direitinho quem é o alfa da casa. É aquele que o cachorro respeita. Às vezes o cachorro é o alfa e todo mundo respeita o cachorro. Aí é complicado. Aí, o macho alfa dá a direção da matilha. Quando um lobinho mais jovem vai crescendo e ele acha que ele está forte, ele briga com o alfa. Sai na briga os dois. E morde. Se o alfa ganhar, ele continua liderando. Se o lobinho mais jovem ganhar, o alfa vai para trás e quem lidera é o mais novo. O alfa se submete, porque, gente, um lobo irracional. E nós somos ovelha. O problema é que ovelha é um bicho burro mesmo. Você já viu ovelha num circo? Sentando, deitando, dando a patinha? A ovelha não aprende nada. Ovelha não aprende nada. Pensa num bicho difícil. Um
lobo irracional, ele sabe, se tem um lobo mais novo, que é mais forte do que eu, é melhor deixar ele liderar, porque se ele é mais forte que eu, ele vai liderar melhor do que eu, ele se submete e deixa o outro. Mas a gente não, a gente é orgulhoso. Não, eu que mando, eu que falo, eu que decido, está levando a família para o buraco, porque está faltando submissão. Seja inteligente. Falar em ovelha não aprende nada, misturado com o ministério de surdos. Uma vez um pastor encontrou o outro, fato verídico. 2 pastores do Rio de Janeiro se encontraram no shopping. Aí um falou assim: e aí, pastorzão, beleza, como é que tá lá? Bairros vizinhos. Ah, tá na bênção e tal, que beleza. Aí o pastor falou: rapaz, tô com um negócio novo lá na igreja, que você tem que botar na sua igreja também. É o quê? Cara, é Libras. Tem uma irmã lá, que é professora, e ela fez um curso lá da Secretaria de Educação, de língua brasileira de sinais. E ela começou a interpretar os cultos. Aí veio um menino surdo, aí veio outro, geralmente eles andam em bando. Rapaz, eu estou cheio de surdo lá na igreja, cara. Já até batizei alguns. Você tem que botar surdo lá na sua igreja, Libras. É uma bênção. Aí o pastor falou: não, eu já tenho lá esse ministério. É mesmo? Por que você não falou nada? Ah, você não perguntou? E quantos surdos você tem lá? Ele falou: tem uns 800. Que é isso, rapaz? 800 surdos? Quantos membros está a igreja? Ele falou: uns 800. Aí ele falou: seu rebanho é tudo surdo? Ele falou: parece que é, porque eu prego no domingo, chega na segunda e faz tudo errado. Uma família abençoada tem submissão, porque não importa quem manda, importa que a família seja abençoada. E para encerrar, a 8ª lição: uma família abençoada tem crescimento. O texto diz: e Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus, na vertical, e diante dos homens, na horizontal. A nossa família precisa crescer na vertical, crescer no relacionamento com Deus, na intimidade com Deus, na busca de Deus, crescer na horizontal, no relacionamento com as pessoas, servindo as pessoas, crescer também de forma espiritual, graciosa, e de forma material, estatura, fazer mais cursos, e trabalhar mais, e ser promovido, e ganhar mais, e melhorar a casa, e a roupa, a comida. Nada disso é pecado, ter uma qualidade de vida melhor. A família precisa crescer em todas as direções. Temos que crescer, irmãos, porque se Jesus está dentro da nossa casa, o texto diz: Jesus sempre cresce. Ele cresce em estatura, ele cresce em sabedoria, ele cresce em graça. A gente tem que ampliar a nossa estatura, o patrimônio da nossa família. A gente tem que ampliar a nossa sabedoria, as decisões que nós tomamos. E a gente precisa ampliar a nossa graça, ampliar a espiritualidade dentro de casa. Quem quer ter uma família abençoada? Então presta atenção aí, ó, no último. Se você quer ter uma família abençoada, congregue, obedeça, busque solução, veja maravilhas, creia sem entender, honre principalmente os de dentro de casa, submeta-se àquele que sabe mais e cresça em todas as direções. Se a gente viver desse jeito, certamente nossa família será abençoada.